Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre faça isto durante 7 dias seguidos para manifestar o futuro que você quer. Se você repetir por 7 dias o que a gente está falando aqui, a estratégia que a gente vai passar aqui para você, você vai conseguir manifestar qualquer coisa na sua vida, independente da região, da área, do setor da sua vida que você quer desenvolver. Para muitas pessoas pode ser profissional, né? Diego, eu estou trabalhando, mas eu quero ganhar mais, eu quero ser promovida, ou mesmo fazer uma transição de carreira para alguma outra área. Para outros, eu quero emprego, né? Eu estou desempregado, eu quero, às vezes, chegar numa oportunidade, né? Pode ser qualquer país, né? Porque temos alunas em mais de 70 países. Então, no caso, no seu país aí, uma oportunidade profissional que possa ser mais adequada a você. Pode ser em relação à saúde, eu quero me sentir mais saudável, meu corpo, me alimentar direito, tomar mais água. Pode ser em relação à parte espiritual, né? Eu me conectar em outras esferas, por exemplo, até numa perspectiva de outras realidades, outras dimensões. Ou mesmo sentir bem, né? Emocionalmente, você cuidar dos seus hormônios, conseguir uma cura em relação a alguma doença que você pode estar passando. Independente do que for, se você fizer o que eu vou falar para você em 7 dias, vai te dar muito certo. A única estratégia que eu vou passar para você e eu vou comentar sobre ela aqui nesse podcast, nesse vídeo, qual é ela? Não reclame. Não reclame. Não reclame. Por 7 dias você vai não reclamar sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação que acontecer com você. E eu quero ser bem duro, bem crítico e também usar um conceito que você precisa aprender a utilizar de uma maneira diferente, até mesmo mais positiva, que é o conceito da disciplina. Né? Disciplina é muito deturpado, porque o objetivo, na verdade, da disciplina é colocar em primeiro lugar, é você entender que existe uma série de fatores, existe a matemática, a geometria em relação a tudo, por isso que existe a geometria sagrada que está em tudo, desde o seu DNA, o seu corpo, as construções das antigas civilizações, as árvores, as folhas, os animais, tudo que existe, planetas, galáxias, e também tem a ver com você. Existe uma geometria. E quando você entende essa geometria, essa matemática, você entende que o que você dá, volta. Né? Então, por isso que existe aquele conceito da lei, né? Da causa e efeito, do karma, que as pessoas gostam de falar, mas ao mesmo tempo gostam um pouco de fazer. Elas querem receber sem dar algo em troca, né? Querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Acontece muito isso. Pode ser o seu caso também. Às vezes você pode ter sido hipócrita de ser a pessoa espiritualizada, tal, né? Mas na verdade, no fundo, você não paga o preço. Você não faz a sua parte. Por isso que, na verdade, quanto mais você trabalha pelos seus sonhos para ajudar mais pessoas, é lógico que retorna, porque você entende esse fluxo, que é o fluxo do universo. Independente desse planeta, depende se você tiver essa matéria, essa carne, você vai seguir essa regra, porque é uma lei do universo, a gente fala lei natural, né, que está no esoterismo, ocultismo, a gente estuda muito isso, até como alquimista eu sempre passo isso dentro dos nossos conceitos aqui da alquimia da mente. Quando você seta, então escolhe, você coloca no papel, você pode até colocar na geladeira, né? Hoje é o dia 1, né? 1 de 7, sabe? 1/7, que hoje eu não vou reclamar. Você vai perceber várias coisas que vão ter que mudar dentro da sua vida. Uma delas é entender esse momento presente, né? Como que é entender o momento presente? É você sacar, você entender como que você reage, o corpo, né? Como que o corpo reage quando você se dá conta do momento presente? Como que eu me sinto quando eu falo um palavrão? Como eu me sinto quando, na verdade, eu sinto a intencionalidade de uma palavra que foi maldita, né? Então, maldita, não no sentido de ruim, né? Mas no conceito de mal comunicada. Como eu me sinto em termos de hormônios? Eu baixo minha frequência vibracional, eu sinto meu coração, né, que está falando comigo uma dor, eu sinto meu sistema digestivo com raiva, né? Então, por exemplo, medicina integrativa, você vai sentir o fígado se você tiver raiva. Né? Ou mesmo, você consegue interpretar que, putz, eu falei uma coisa, né? Aí no caso você começa a usar o seu neocórtex, a parte do cérebro. Eu sei que na verdade eu não deveria ter falado aquilo, eu devia ter pensado. Né? Então você começa o quê? A utilizar uma série de fatores vivendo no momento presente. Esse é um dos primeiros conceitos que você vai entender. Durante aquele dia, o primeiro dia de não reclamar, você vai perceber que existem alguns gatilhos. Isso tem a ver com seus hábitos, tem a ver com aquilo que você construiu, que muitas das vezes, na verdade, vai ser integrado à sua mente subconsciente. Ou seja, as palavras que você usa, as reações que você faz,
as emoções, né, que você cria por causa da própria bioquímica das suas células. Você vai e neurotransmissores, consequentemente. Mas você vai perceber que isso vai ser natural e, caramba, você vai perceber que existe como se fosse um modelo de fabricação, né? Como foi feito, por exemplo, o modelo de fabricação de carro, uma linha de produção, né? Você olha ali o Henry Ford, né? Ele criou a linha de produção da Ford e depois as montadoras de carro construíram algo muito parecido. É a mesma coisa que vai acontecer com você. Você vai perceber que existe uma metodologia. Quando você tem raiva, quando você quer reclamar, você vai agir daquele jeito. E quando você tem ciência do seu parâmetro, quando você pensa, quando você começa a raciocinar e prestar atenção antes de reclamar, né? Porque vai acontecer o quê? Às vezes você vai sentir vontade de reclamar, mas você não vai falar. Então você segurou, já está melhor. Está melhor do que ficar falando, né? Do que reclamar. Mas ainda pode melhorar, porque ainda você está sentindo, pô, eu pensei isso, eu pensei em reclamar naquele caso. Por que eu pensei em reclamar? Porque existe o quê? Um corpo que ainda o que está programado no passado, porque toda emoção é uma memória do passado. O que eu quero dizer com isso? A tua reação em reclamar e você prestar atenção nessa reação vai fazer com que você se recorde de alguma experiência do passado, alguma situação do passado, alguma pessoa do passado que, de uma certa maneira, ou co-criou isso com você, porque você vai lembrar dessa pessoa, ou mesmo aquela situação que aconteceu que ainda continua como se fosse te machucando, te relembrando, como uma cicatriz, sabe? A cicatriz, por exemplo, se você se machuca, né, criança, eu tenho várias cicatrizes, né? Como você, até tem aqui no braço, né? Uma cicatriz quando eu me cortei. Mas imagina assim, essa cicatriz sempre vai me lembrar, e eu sei como que aconteceu essa cicatriz, né? Vai sempre me recordar da situação que aconteceu, né? É a mesma coisa, essas cicatrizes emocionais, elas vão te lembrar sobre aquilo que aconteceu. E aqui está o grande mudança de jogo, que é quando você parte para luta, para mudança, para cocriação, manifestação, a forma que você quer chamar isso não importa. O grande lance é você vai procurar ação massiva. Você vai entender que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Fazendo uma coisa diferente, eu vou ter que parar de usar esse mecanismo, esse gatilho, e começar o quê? A me posicionar, a me trazer para o momento presente. Peraí, eu acho que eu estou confundindo as coisas. O que está acontecendo agora, eu poderia reclamar? Posso. Mas eu creio que 97% dessa reclamação não está nesse fato que está acontecendo agora, esse acontecimento que está se passando, ou mesmo a forma que a pessoa às vezes me respondeu atravessado e eu queria reagir. Mas está o quê? Eu me recordei que uma pessoa lá atrás, há 30 anos, há 40 anos, ou mesmo ontem, falou assim assado, eu fiquei com raiva e resolvi reclamar. Eu me lembrei de uma situação na escola onde as pessoas, por exemplo, não me valorizaram. Eu me lembrei de um relacionamento amoroso, entendeu? Você começa a trazer uma série de fatores que não são de hoje. Não faz sentido, é desnecessário dizer. E é isso que eu quero trazer para você. Quando você for passar do primeiro dia para o segundo, você vai perceber que vai se tornar cada vez mais difícil, porque você tem a tendência de trazer isso. É como se fosse uma reta assim, ó, né? O 7º dia, desses 7 dias de não reclamar, vai se tornar o mais difícil. Só que para algumas pessoas vai se tornar o mais fácil. Por quê? Como está se tornando mais, por exemplo, mais para cima, né? Um gráfico, se a gente pensar, imagina quem está só me escutando, imagina que está um gráfico que está subindo. Primeiro dia está lá embaixo, segundo dia está um pouco mais, terceiro, o 7º dia está lá em cima, no ápice. Por que no ápice? Porque a partir de 7 dias que você repete essa bioquímica, repete as situações, o seu corpo ele começa a mudar também. Porque ele está sendo afetado diretamente. Você está mudando a sua bioquímica, você está reestruturando as suas células, você está cada vez reconfigurando aquilo que estava de um jeito. É lógico que em 7 dias não dá para fazer milagre, não existe milagre. O milagre é você, porque você vai ter que repetir isso. Mas esse teste de 7 dias vai te demonstrar que no 7º dia, se você não reclamou, e isso é muito importante, não adianta pular etapas. Eu escutei aquilo que ele falou, eu assisti o que ele falou, mas eu reclamei no 3º dia. Nananina não. Vai ter que voltar do primeiro dia. São 7 dias corridos. Ah, Diego, 7 dias, como fala, dias úteis? Lógico que não, não existe dia útil. Essa coisa foi inventada. Não existe sábado e domingo para o universo, não existe feriado para o universo. Você tem que entender que é seguido. Se você pular etapas, não seguir isso, pouco importa para mim. Eu já não estou mais importando se você faça ou não.
O grande lance é o que você vai fazer para você e vai fazer para a sua essência, para o que existe, o Criador, né? Que é você também. O universo, né? Tudo que existe. A gente usa muito o conceito da existência. Quando você é coerente, quando você é justa com você, quando na verdade, peraí, eu sei que eu errei, então eu vou voltar do começo. Então você se treina como se fosse o ferro, né? Para se transformar em aço. Você o que? Se transforma em altos calores, em altas atmosferas, você fica mais forte. E depois de 7 dias, a consequência direta, se você está fazendo um trabalho sério, né? Não é de brincadeira, aqui não é brincadeira. Né? Um trabalho sério, um trabalho disciplinado, um trabalho pensando de você conseguir criar qualquer coisa, manifestar qualquer coisa na sua vida, criar um trabalho, esforço, tempo, dinheiro, sim, porque vão ser necessários, você entende que você se transformou. Como se fosse uma iniciação esotérica, né? A gente até ensina isso, porque todos os iniciados na Academia da Alquimia da Mente se transformam em mestres ao final do processo. Então, nessa mesma perspectiva, você se transforma em uma nova pessoa. Se é isso que você quer, com certeza a estratégia vai ser fácil para você. Se você ainda não tem certeza, vai ser um pouco difícil. E se você não tem certeza nenhuma, vai ser extremamente difícil. Eu quero dizer bem claro porque existem vários perfis de pessoas que estão aqui, né? E pode ser o seu caso que você precise de alguma ajuda. Por causa disso, eu quero convidar você para clicar no primeiro link, né, da descrição aqui, para você conhecer um treinamento que pode ajudar você nesse processo. É muito fácil, muito simples aqui no podcast ou no vídeo. Clica no primeiro link da descrição que você vai ver ali, que tem mais informações de um treinamento avançado nosso para te ajudar nesse processo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!